Fala galera, finalmente vou liberar aqui pra vocês, pra matar a curiosidade de vocês, o quanto eu gastei pra poder ficar em Noronha 10 dias. Pra quem me conhece aí sabe que eu não sou de ficar esbanjando pagação e mas também não sou mão de vaca, então acho que foi uma experiência bem razoável assim, e vou compartilhar aqui com vocês tudo que fiz, enfim, todos os meus insights sobre Noronha. Lá foi um dos meus destinos de vida nômade, então já tava ali dando uma passadinha pelo Nordeste e decidi dar um pulo em Noronha, não é mesmo, gente? Então é isso, acompanhe aqui o vídeo todo direitinho que eu vou mostrar absolutamente tudo pra vocês. Se você gosta de viagens, ver conteúdo de viagens, nomadismo digital, marketing, enfim, já se inscreve aqui no canal, me dá um like aqui se gostar desse vídeo. E me segue no Instagram também, que no Instagram eu falo muita coisa sobre marketing, sobre como virar um nômade. Então, é isso. Vamos começar pelas passagens, então, que é a primeira coisa que a gente compra, né? A passagem de ida, só ida, deu R$ 1.200 por pessoa. E assim, isso a gente pegou saindo de João Pessoa. Os aeroportos lá de Natal, ou até de Recife mesmo, não variava muito. Sempre ficava nessa faixa de preço. Saindo de São Paulo mesmo também, mais ou menos essa faixa de preço que tava rolando. Então sempre fica ali em torno desses 1.200. Já a volta, a gente conseguiu por um precinho mais barato, a gente conseguiu por 900. Mesmo assim, a gente demorou pra poder comprar, porque quando a gente comprou a ida, a gente viu que tinha uma passagem de R$ 600 de Noronha, de volta direto pra São Paulo já. A gente falou, tá, vamos comprar. E acabamos enrolando na compra ali e perdemos esse preço. E aí depois achamos por R$ 900. Mas é isso, pelo menos não foi 1.200 que nem na ida e já foi de Noronha direto pra São Paulo, porque daí a gente já ia terminar a nossa trip lá no Nordeste, então já voltamos direto para São Paulo. Então, de passagem, é isso daí que ficou. Mais ou menos uns R$ 2.100 ida e volta por pessoa. A segunda coisa é o teste de Covid. Para poder ir para Fernando de Noronha, você tem que ter o teste de Covid comprovando que você não está infectado e tem que ser o teste de PCR, realizado até 48 horas antes do seu embarque. A gente deu mole e fez o teste errado, a gente acabou fazendo o teste de farmácia. Aí a gente foi barrado lá em Recife, não deixaram a gente embarcar. Aí a gente teve que fazer outro teste lá na correria e, gente, foi mó confusão. O cara lá do aeroporto indicou a gente para um laboratório, aí que a gente chegou lá no laboratório, era um laboratório assim meio clandestino, sabe? Numa casa meio em reforma, um negócio meio esquisito, assim, meio estranho. Mas a gente só queria viajar, né? Fizemos lá o teste, a gente tendo um resultado na mão falando que a gente não tava infectado, foda-se onde que a gente tava fazendo, e pegando o voo no mesmo dia, né? Então a gente pagou 350 nesse teste, é mais ou menos isso mesmo, eu acho, né? Pelo que a gente viu, comparou com outras pessoas. E então, é isso. Não deem esse mole, teste de PCR até 48 horas antes do voo. Mas é isso, dê uma pesquisadinha melhor na hora que você for viajar. Terceira coisa é que você já chega em Noronha pagando. Além das coisas lá serem muito caras, você tem que pagar para poder ter a sua presença lá, para você respirar o ar noronhense, você precisa pagar. É a taxa de preservação ambiental que eles chamam. E aí tem uma tabelinha direitinho que essa taxa, o valor varia de acordo com o seu tempo de permanência lá. Então ele tem um valor diário, mas à medida que você vai ficando mais tempo, esse valor diário vai diminuindo, tá? Então você precisa ver direitinho de acordo com quanto tempo você vai ficar, o quanto que vai ser essa taxa. A gente, para 10 dias, pagamos R$ 674,81 cada um, pra ficar os 10 dias lá. É isso, gente. Então, já fica o aviso. Pra você respirar lá na ilha, você tem que pagar essa taxinha. Você pode pagar tanto no site antes, que daí você já entra, já olha lá o valor que vai ser direitinho, já tem toda a tabelinha direitinho. Ou então você pode pagar assim que chegar lá. E foi o que a gente fez. Assim que você desce lá no aeroporto, já tem um monte de gente te esperando pra te receber e já cobrar o que tem que ser cobrado. Então você pode optar ou pagar antes ou pagar lá. Vamos então para as hospedagens. Como a gente ia ficar 10 dias em Noronha, a gente decidiu dividir. A gente ficou os primeiros 5 dias na praia do Boldró, que é uma praia que é mais de surf, é um pouquinho mais afastadinha do centro, mas também não é isolada, tem coisa ali perto, fica perto do ICMBio, que é onde você marca as trilhas, marca as coisas direitinho, daqui a pouco a gente chega lá. E aí, então, nesses primeiros 5 dias, a gente ficou lá, num hostel que chama Boldró Surf House. Assim, se você for sozinho e buscar uma opção mais barata e tudo mais, lá é legal, porque tem quarto compartilhado, enfim. Mas eu não gostei muito por motivos do banheiro,
chuveiro, assim, o chuveiro era muito, muito ruim, ou ficava pelando a água, ou ficava gelada, não tinha um meio termo. Bem estreitinho, assim, o banheiro. Isso da suíte, tá, gente? Eu não cheguei aí no banheiro compartilhado, mas a gente alugou uma suíte e a gente não curtiu muito, assim, a vibe lá também. Enfim, a gente não se sentiu tão acolhido assim lá. Mas é uma opção aí pra quem às vezes tá viajando sozinho e procura um hostel, né, pra poder ficar em quarto compartilhado mesmo. Enfim, aí lá é legalzinho, tem a cozinha compartilhada. E nós pagamos na suíte que cabe 3 pessoas, que tinha uma cama de casal e uma belichinha assim em cima da cama de casal. Nós pagamos R$ 1.035 pelos 5 dias. Ou seja, deu mais ou menos R$ 517,50 por pessoa, né? Pra gente ficar na suíte só pra gente. Se você tiver em 2 e for alugar a suíte, vale mais a pena realmente pegar a suíte mesmo. E se você tiver sozinho, pega o quarto compartilhado, que eu acho que pode ser uma experiência melhor pra conhecer gente e pra poder pagar mais barato também. E depois, nos outros 5 dias, a gente decidiu ficar na Vila dos Remédios, que aí já é o centrinho de Noronha. É onde acontece a vida noturna, né? Assim, como a gente tava em pandemia, não tinha muita coisa assim, mas pelo menos já tinha mais opção de restaurante pra gente sair à noite, pra gente ver um movimento, enfim. Nos últimos 5 dias a gente ficou na Vila dos Remédios e a gente ficou na Junco, na hospedagem Junco, e que lá eu recomendo super. Lá é perfeito, lá é muito arrumadinho, muito bonitinho, espaçosa, sabe? A suíte espaçosa. Tem cozinha compartilhada também, então a gente pôde usar a cozinha. E tipo assim, fica bem no centrinho mesmo, sabe? Então fica muito perto de tudo e dá pra dar rolê a pé lá em tudo também. Então, recomendo hospedagem em Junco. Nós pagamos R$ 1.250 numa suíte pra 2 pessoas, o que deu R$ 625 por pessoa aí. Então, fica a dica pra você. Eu acho que valeu mais a pena do que ficar lá no Boldrop. Mas enfim, tem várias outras opções aí de hospedagem na ilha também, em vários outros bairros, mas fica tudo mais ou menos em torno disso daí. As mais baratas, 250, 300. E as mais arrumadinhas, mais chiquezinhas, aí, meu filho, é muito cara. Vou falar com vocês dos passeios agora. Dá pra fazer muita coisa sozinho? É obrigatório comprar o passeio? Não é obrigatório. Dá pra fazer muita coisa sozinho, sim. Mas eu recomendo os passeios porque você vai realmente conhecer a ilha, sabe? E eu acho que você vai perder menos tempo do que se tentar descobrir sozinho. Os passeios que a gente contratou primeiro foi o passeio de lancha e o Ilha Tour. O Ilha Tour, eu acho ele bem legal, assim, de ser realmente um dos primeiros passeios que você vai fazer, porque você dá um tour na ilha, assim, meio que um 360, te leva, você fica um dia das 8 às 18, só dando rolê na ilha, e aí o guia vai te mostrando tudo, vai te contando tudo, você passa por várias praias, e aí depois você pode ir sozinho naquela praia que você mais gostou, né, enfim. Então eu recomendo fortemente que faça esse Ilha Tour, principalmente se você for ficar poucos dias em Noronha, super vale a pena fazer esse Ilha Tour. E o passeio de lancha é basicamente ali, eles te pegam, te levam pra dar um rolê de lancha, e aí eles passam, enfim, tem vista, te mostra as praias pelo mar, né, do lado de fora. E aí também tem uma coisinha, um rolê que chama pranchinha sub. É muito legal, é uma pranchinha que você vai segurando assim, e aí a lancha vai andando devagarzinho e vai te arrastando e você vai segurando. E aí você vai estar com um snorkel e vai vendo as coisas, sabe, no mar, assim, com o snorkel enquanto a lancha te puxa. E aí a pranchinha tem como você descer, sabe, colocar ela pra baixo, aí você mergulha e vai uns 2 metros de profundidade ainda. E é bem legal. Eu recomendo, eu gostei bastante. E ainda também tem tipo um churrasquinho, eles assam um peixinho na churrasqueira lá, enfim, ver um pôr do sol no mar. É bem legal, é bem lindo, recomendo super. Então a gente fechou um pacote, recomendo aí também a Primeiríssima. Todos os passeios que a gente fez, a gente fechou com a Primeiríssima, foi bem bacana, nada a reclamar, só elogios. E a gente fechou um combinho, né, que foi a prancha mais o Ilha Tour. A gente pagou R$ 467 por pessoa. Isso no Pix ou no dinheiro. Se for no cartão de crédito, eles cobram uma taxinha a mais. Super gostei dos dois. Fica aí a dica desses 2 passeios. Quando a gente vai pro passeio de lancha, né, num dia, primeiro a gente para num lugar, eles param num lugar pra gente alugar os snorkel. E também depois, no Ilha Tour a mesma coisa, porque no Ilha Tour a gente também desce em algumas praias que dá pra fazer mergulho, né, com snorkel, né, igual, por exemplo, a Praia do Sancho, que é linda e tudo mais, então foi lindo, a água lá é muito clarinha, você vai com o snorkel, você vê muita coisa. E aí a dica é, se você tiver com uma mala ok e tudo mais, vale até a pena você comprar um snorkel e já
levar o snorkel, porque você vai ter que praticamente alugar snorkel todos os dias. E aí o aluguel do snorkel mais o colete salva-vidas, né? Porque tem alguns lugares que tem que ter o colete, algumas praias são exigido o uso de colete, porque você não pode encostar no fundo, tipo a praia do Sueste, né? Você não pode encostar no fundo porque é totalmente preservado, então você tem que ficar só boiando, então é obrigatório o uso de colete. Então o aluguel disso, né? Do colete, do snorkel e do pé de pato sai aí em R$50. Então isso por dia. Talvez valha a pena você já ter um snorkel, levar um snorkel se você tiver, ou comprar, dependendo da quantidade de dias que você for ficar, e se realmente for usar os snorkels todo dia. No meu caso, eu acredito que se eu soubesse disso antes, eu teria comprado e teria levado. Até porque, né, às vezes a gente quer só dar uma mergulhadinha ali rápida de 30 minutos e tudo mais, e não quer alugar o snorkel pelo dia todo. Recomendo isso, fica a dica, anotadinho. Outro combo de passeio que a gente fechou foi o passeio do mergulho de cilindro, que é, gente, se você tá indo pra Noronha, você tem que fazer um mergulho de cilindro. E a canoa havaiana. A canoa havaiana, né, a canoa ali que são várias pessoas ali numa mesma canoa, e vai todo mundo remando junto, enfim. E aí passa por fora, assim, das praias e vai vendo paisagem linda, enfim, é legal remar. O horário mais disputado é o nascer do sol, e foi nesse que a gente foi. Acordamos umas, sei lá, 5 horas, 4h30 da manhã, foi isso, eu passei umas 5h30. E a gente viu o nascer do sol no mar, dentro da canoa já. Na canoa, geralmente, a gente vê os golfinhos, porque sempre tem um horário deles lá, e eles passam bem perto da canoa. E, infelizmente, a gente deu azar, a gente não conseguiu ver os golfinhos. Eles acordaram mais tarde nesse dia, a gente foi pra ver o nascer do sol e não viu o golfinho. Falaram que eles apareceram, que os golfinhos apareceram depois. Então, perdemos os golfinhos. Foi a única coisa que a gente não viu lá em Noronha, mas foi ótimo e foi lindo de todo jeito. É bem legal esse passeio de canoa havaiana. E aí tem o mergulho de cilindro, que a gente fez um mergulho, foi bem legal, que foi o seguinte: esse mergulho é um dos únicos mergulhos que tem lá que você sai da areia e vai entrando no mar devagar de cilindro. Geralmente, os passeios de cilindro, você já bota o cilindro nas costas e já pula pra trás e já era, né? Esse não, esse realmente você vai pra praia, você coloca o cilindro na praia e aí vai entrando no mar e tal, e vai adaptando, e aí você faz o mergulho. Tem um navio naufragado lá, e aí a gente fez esse mergulho de cilindro nesse navio naufragado. E foi lindo, foi ótimo, vimos arraia, tartaruga, enfim, foi bem legal, peixinhos assim, bem de perto, então vale a pena super. E eu não achei tão caro assim, por ser um mergulho de cilindro em Noronha, né? Então eu paguei nesse combo do mergulho de cilindro mais a canoa havaiana R$450 por pessoa, também com a primeiríssima, tá bom? De passeios é basicamente isso. Gente, uma dica sobre o mergulho de cilindro: se você for mergulhar de cilindro, vai ter um fotógrafo lá que vai te oferecer os serviços dele. As fotos não estão inclusas no rolê, tá? Esse fotógrafo ali vai te cobrar mais ou menos uns R$180 por pessoa, tá? Se tiver em casal e tudo mais, for 2 pessoas, aí a segunda pessoa já não sai R$180, acho que sai 250 as 2 pessoas, uma coisa desse tipo. Mas fica aquelas fotos bem clichê, né? Tipo, é legal, mas eu recomendo fazer o que a gente fez. A gente foi na loja que aluga snorkel, pé de pato, colete, etc, e a gente alugou uma GoPro. Lá eles alugam GoPro, tem a diária da GoPro. E aí nós mesmos fizemos as nossas filmagens, nossas fotos, que aí não fica aquele negócio clichê de fotógrafo, né? E você ainda consegue filmar toda a experiência, enfim, foi isso que a gente fez. A GoPro, a diária da GoPro lá a gente pagou R$150, mais barato do que o fotógrafo pra uma pessoa. Ai, gente, já tava esquecendo de um detalhe. Além da taxa de preservação ambiental, você tem que pagar também uma taxa de visitação no Parque Nacional de Fernando de Noronha. Vocês acreditam nisso? Que aí é um valor único, uma taxa única. Você paga R$126 por pessoa pra ficar todos os dias. Quanto você ficar 30, se você ficar 5, se você ficar 1, se você ficar 2, é o mesmo preço, R$126 por pessoa. Pra você fazer esse Ilha Tour, você precisa ter essa carteirinha do
do ICMBio, você precisa ter essa carteirinha da visitação do Parque Nacional de Fernando de Noronha. Porque tem algumas praias, como a Praia do Sancho, a Praia do Sueste, que exigem essa carteirinha, a entrada dessa carteirinha, porque eles têm toda uma estrutura lá, mas não são todas as praias que exigem essa carteirinha. Então, assim, é uma taxa que não é obrigatória você pagar, mas se você não pagar, você vai ficar de fora de algumas praias e não vai conhecer algumas praias. Esse Ilha Tour, como passa em praias que é exigido essa carteirinha, você precisa ter essa carteirinha, tem mais esse custo, tá bom, gente? E aí, para poder finalizar tudo sobre os passeios, nesse ICMBio, que é onde você vai para comprar sua carteirinha, né, do Parque Nacional de Fernando de Noronha, você pode comprar pela internet também, mas a gente preferiu ir lá mesmo, é onde você agenda as suas trilhas. Então tem várias trilhas lá em Fernando de Noronha que você tem que agendar, porque tem um número máximo de pessoas que podem ir chegar naquele lugar, chegar naquela praia por dia. Então você precisa ir lá e agendar. Eu também recomendo fortemente que você faça isso nos primeiros dias ali da sua viagem, se você for ficar pouco tempo. Vai no primeiro dia, esgota rápido as trilhas mais fáceis, sabe? E tem algumas trilhas que elas precisam de guia. Não são todas as trilhas que é tipo, você pega e só vai. Você precisa contratar um guia para poder ir. Então, as trilhas que não tem guia, que você pode só pegar aí e que aí fica de graça, né, um rolê de graça, elas acabam muito rápido. Então vai lá e faz isso. Uma das trilhas que a gente agendou foi a trilha do Atalaia e que todo mundo fala que é muito legal e tudo mais, a gente foi, realmente é lindo. E aí essa trilha, você chega numa praia assim, que é meio deserta, bem isolada, só chega nessa praia por trilha. E aí lá você mergulha numa piscina natural, né, de snorkel, e aí tem que ter o colete realmente, porque lá tem esse rolê que eu falei de que não pode pisar no fundo, então você fica só boiando e, assim, falam que é 30, 40 centímetros de distância, assim, que você fica boiando do chão, então fica muito, muito, muito perto. A gente não conseguiu fazer esse mergulho, né, ficar boiando, porque o mar tava muito agitado nesse dia. Entrou um swell cabuloso e o mar ficou muito, muito, muito agitado, então tava muito perigoso entrar no mar lá esse dia. A desvantagem é que a gente não conseguiu fazer esse mergulho, então a gente não conseguiu ter essa experiência na Praia da Atalaia, mas a gente foi na trilha, a gente chegou lá na praia. Mas o lado positivo é que a gente não precisou gastar mais uma diária de snorkel, colete, pé de pato, etc. Valeu a pena de todos os jeitos, porque a praia realmente é linda, é uma trilha bem facinha de fazer, é uma trilha bem tranquila. A gente agendou também uma segunda trilha, que é a trilha do Morro de São José, que precisa fazer a nado. Então você só chega lá nessa ilhota, né, que faz parte do arquipélago de Fernando de Noronha, a nado. Mas a gente acabou não fazendo, porque já tava nos últimos dias lá, a gente já tava, sabe, nem preciso mais. E aí precisava de guia também, porque como é a nado, você precisa de um guia pra poder te levar lá. E aí a gente acabou meio que desistindo, não fizemos, mas conheço gente que já fez e que amou e que fala que realmente vale a pena. Resumindo sobre o ICMBio, vá lá, compre a carteirinha do Parque Nacional e agende todas as suas trilhas. Veja quais precisa de guia, qual não precisa. Faça essas reservas o quanto antes para não perder as trilhas que não precisa de guia. Então contei aí pra vocês dos passeios que a gente fez, e aí teve dias que a gente ficou por conta própria mesmo, né, foi nas praias por conta própria, falando sobre guarda-sol, né, e petiscos na praia. Gente, na Praia da Cacimba foi a praia que a gente foi 2 dias, porque lá tem ondinha e lá realmente é muito lindo. Recomendo super que você passe um dia pelo menos na Praia da Cacimba. Lá o aluguel do guarda-sol, né, com mesinha e 2 cadeiras por dia é R$70. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês o cardápiozinho lá não é nem um barzinho, é um moço que vai lá e pega e depois ele vai no restaurante e faz o pedido pra você, enfim. Então a gente pagou lá um dia uma batata frita, 2 caipirinhas e o guarda-sol deu R$130, foi alguma coisa assim. Mas tem a opção também de você ir num lugar, igual você vai e aluga um snorkel, pé de pato, enfim, tem como você alugar cadeira de praia também e guarda-sol, a diária disso, que aí você provavelmente vai sair mais barato do que você alugar na praia. Também tem a vantagem de que você não precisa ficar o dia inteiro numa praia só, né? Porque se você vai na Cacimba e aluga lá o guarda-sol, enfim, você vai ter que ficar lá o dia inteiro, que você pagou R$70 num guarda-sol na praia. Então você não vai ficar lá só 2 horas. E se você alugar uma cadeira e um guarda-sol em alguma loja, você pode ficar lá 2 horas na Cacimba e daqui a pouco você vai pra Praia do Cachorro, coloca lá o seu guarda-sol e sua cadeira de novo e não precisa alugar os R$70 na praia de novo. É isso, fica essa dica aí pra vocês também. Sobre
Sobre transporte, gente, locomoção, antes da gente ir pra alimentação, que eu aposto que vocês estão muito curiosos sobre isso, o transporte lá, você pode se locomover de duas formas, ou de táxi ou de ônibus, ou então, na verdade, três, né? Ou então alugar um buggy. Sobre o buggy, os valores que a gente, na época que a gente tava lá, tava variando de R$280 a diária a 350. E aí tem o valor da gasolina lá, que não é muito barato, tava R$8,29 o preço do litro da gasolina, e o buggy pra poder rodar durante um dia lá, ele usa mais ou menos uns 10 litros. Então, coloca aí, né, a diária de R$300 de um buggy, mais R$80 da gasolina que você vai rodar no dia. Assim, então não é muito barato. A gente fez isso 2 diazinhos lá, só pra poder dar uma andadinha, mas assim, não é tão necessário. E sobre o táxi, como que é? O táxi, pra qualquer lugar que você vai, o preço é meio que tabelado. Tudo é 20 ou 30 reais, sabe? Você tá lá na Vila dos Remédios, eu quero ir lá no aeroporto, é 30. Eu quero ir lá no Porto, é 25, entendeu? Então, tipo assim, tudo é muito tabelado. A ilha é pequena, então, tipo, da Vila dos Remédios até o aeroporto dá 3 quilômetros, aí você paga R$30. Então, assim, não é baratinho. Mas é isso, entendeu? A opção. E aí tem o ônibus, que o ônibus você paga R$5 pra poder circular lá. Você entra no ônibus, paga R$5. Aí ele te deixa no lugar, daqui a pouco você paga o ônibus de novo e paga R$5. A desvantagem do ônibus é que tem algumas praias que ele não te deixa exatamente na praia, sabe? E aí ele te deixa no ponto e aí você tem que caminhar ainda por uma estrada de terra até realmente chegar na praia, debaixo daquele sol. Então, se você tiver à disposição, ônibus pra poder fazer essas caminhadas, ótimo. Daí dá pra você chegar de ônibus em tudo quanto é lugar. Se não, realmente aproveita aí, paga um táxi. É isso. E, gente, quando eu falo andar em estrada de terra até chegar na praia, é estrada de terra tipo roça mesmo. Vocês acham que Fernando de Noronha é luxo? Vocês acham que Fernando de Noronha é, sabe, chiques? Gente, Fernando de Noronha é o puro perrengue chique. Sério, é o puro perrengue chique. Sério, acreditem em mim. Não tem nada de luxo lá. É só os preços mesmo. E, inclusive, eu gosto de chamar agora Fernando de Noronha de Jurassic Noronha, porque parece que a qualquer momento vai aparecer um Tiranossauro Rex, assim, com a cabecinha atrás dos morros, sabe? Que vai passar um pterodátilo. Porque o negócio é assim, é selvagem. É selvagem a ilha. Não vai achando que é campos floridos com gramas verdes para tudo que é lado, não. Porque não é. E agora, talvez o momento mais esperado por todos, pelo menos o que todo mundo me pergunta, sobre a alimentação lá, gente. Vamos lá, eu fiz uma lista aqui dos lugares que eu comi, tentei tirar foto de tudo ou quase tudo e vou já dar as dicas, então pega, já anota, vou falar o valor de tudo e o que eu recomendo e o que eu não recomendo de alimentação lá em Noronha, tá bom? É o seguinte, o primeiro lugar que a gente descobriu e que, assim, foi achado, na verdade, a moça lá do Boldró Surf House que falou pra gente é do Piratas. O Piratas é um hotel, uma pousada que tem lá no Boldró e que funciona como restaurante também. Então a gente comeu lá no primeiro dia que a gente chegou e que tava, tipo, uma delícia. Nem lembro o que a gente comeu mais, mas foi um risoto de alguma coisa e uma parmegiana. E a gente pediu uma sobremesa. Gente, pra quem não foi no Nordeste ainda, vocês têm que comer a cartola. Gente, a cartola é muito, muito, muito boa. Vou deixar a picture aqui pra vocês. Então, esses 2 pratos, mais a sobremesa e mais uma Coca-Cola, a gente pagou R$173,80, tá? Isso pra 2 pessoas. Outro dia a gente voltou lá e foi jantar lá, e aí tava rolando uma caipirinha em dobro, o que eu achei maravilhoso. E aí a gente acabou ficando só no petisco, pediu um monte de petisco lá e tudo mais, e as caipirinhas, suco, enfim. E aí a gente acabou pagando na noite pra 2 pessoas R$209. Não tenho fotos desse rolê, mas foi basicamente isso que rolou. Era noite de caipirinha em dobro e pedimos só petisco, ficamos beliscando. R$209 pra 2 pessoas esse rolê. Nós demos a sorte, gente, de encontrar uma marmita lá em Noronha, que é R$18. Sério, gente, nós pedimos 2 dias lá pra poder dar aquela economizada e, tipo, marmita bem servida mesmo, sabe? Você pede pelo WhatsApp, não tem taxa de entrega, te entregam na pousada. E aí, a marmita é R$18, vale a pena. Vou botar aqui o número na tela da marmita, né? Porque, enfim, não tem nem nome o lugar lá, chamam de Quentinha da Ilha. Mas é isso, não sei até quando esse número aqui
que fica disponível, né? Fica válido. Mas tá aí a dica se você for recentemente. Peças e quiser economizar, claro. Se você passar pelo Boldró também, lá tem uma tapiocaria, né? Uma moça que faz uma tapioca lá. E que aí a tapioca lá é R$33. É uma tapioca, assim, que não é tão bem servida. É uma tapioca bem fina mesmo, na verdade. Essa aí até vale a pena. Se você não quiser, tipo, uma janta e tal, mas também não quer dormir sem comer nada. Então tem essa tapiocaria e que a gente foi 2 vezes lá também. Deixando aqui registrado pra ir somando. No dia do Ilha Tour, o guia para em um restaurante, né, pra você almoçar, enfim, faz o passeio na parte da manhã, depois para em um restaurante pra almoçar e depois continua na parte da tarde. Esse dia, a gente parou num restaurante e aí a gente comeu um camarão no varal. Eu não lembro muito o nome do restaurante, mas ficava na Vila dos 30. E, gente, sério, era realmente um camarão no varal. Então, é um prato pra 2 pessoas e aí a gente pediu 2 sucos também. E aí, esse camarão no varal mais os sucos, nós pagamos R$294,80 para 2 pessoas. Nesse mesmo dia do Ilha Tour, depois que você faz o passeio ali na parte da tarde também, ele sempre finaliza com um pôr do sol no Forte do Boldró. E, gente, o pôr do sol de lá é lindo, 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 lindo. Lá, todo mundo que vai pra lá fala que quer ver o pôr do sol cada dia de um lugar diferente, né? E realmente já fica a indicação, faça isso, vale a pena, é lindo. E aí tem esse Forte do Boldró. Gente, sinceramente, eu não achei lá os preços caros, foi bem razoável, na verdade. Então a gente chegou a pedir, tipo, uma porção de alguma coisa e 2 caipirinhas. E nós pagamos R$124 para 2 pessoas também. Então, tipo, ok, né? Não é baratinho, mas também não é caro. E aí, gente, lembra que eu tava contando pra vocês sobre ficar na Praia da Cacimba um diazinho? Pois é, lá tem aquele cardápio que eu já mostrei pra vocês, daquele moço lá do guarda-sol e da cadeira. E também tem um restaurante lá. E um restaurante, gente, sério, eu acho que lá foi o lugar que eu paguei mais caro, assim. Não que fosse caro, mas é porque é caro por causa da comida. A gente pagou numa porção de batata frita e num macarrão alho e óleo e uma Coca-Cola, R$180 para 2 pessoas. Num macarrão de alho e óleo e batata frita, gente. Ou seja, R$90 por pessoa pra comer macarrão, alho e óleo e batata frita. Então, assim, não é um lugar que eu recomendo muito, tipo, muito pernilongo, muito. Não gostei da experiência do restaurante, como vocês podem ver, mas é o que tem por perto, tá? Não tem outra alternativa. Ou é isso, tá? Ou você come lá, ou você vai pra outra praia, pro centrinho, pra poder comer. E lá na Praia da Cacimba também tem um açaí, que aí o açaí, gente, sério... É um açaí, é um potinho, sei lá, de 300 ml, 200, acho que nem 300, uns 250, e é R$30. E, tipo, não tem muita opção, não. É, tipo, granola, leitinho e o açaí, R$30. Um potinho, tipo, bem pequenininho. Falando de sanduíche, gente, teve esse sanduíche aí que a gente comeu, que é, né, tipo, uma baguetezinha, como se fosse um Subway de 30 centímetros, com batata frita. Ele foi R$73. Como a gente não tava com muita fome, a gente dividiu no meio esse sanduíche. E aí, teve um outro dia também que a gente foi nessa hamburgueria aí, que a gente viu que era um hambúrguer, tipo assim, meio podrão e tudo mais. A gente falou, vamos só comer alguma coisa, nada a ver. E aí, um hambúrguer e uma Coca-Cola, R$48. E assim, o hambúrguer não foi dos melhores, então eu não recomendo, evitem esse lugar. Não gostei muito. E aí, tem também uma outra hamburgueria que a gente foi, que aí já é uma hamburgueria mais artesanal e tudo mais, que daí 2 hambúrgueres, que também não é muito grande, mas bem gostoso, bem melhor do que o outro. Um milkshake, um suco, saiu R$190 para 2 pessoas. Dos hambúrgueres aí, fica essas opções, mas não recomendo o podrãozinho ali, não. Tem também um sorvetinho lá, que é o gelato. Das opções, se você quiser tomar um sorvete, é o que vale mais a pena. E assim, eu também não achei muito caro na faixa de preço ali, dos R$30, um potinho, né, de grande, tipo 4 bolas. E foi isso que a gente fez. A gente foi lá, comeu 2 vezes lá esse sorvete e é realmente muito bom, muito gostoso. Eu não achei um custo-benefício, assim, né, muito caro. Então, acho legal ir lá. Lá na Vila dos Remédios, do lado da hospedagem Junco, que a gente tava ficando, tem um restaurante self-service. E a gente foi lá um dia, mas não recomendo muito caro. Fuja de lá. Eu paguei num prato de comida lá R$59,10. Um prato e uma Coca-Cola. Não vá lá. Vale mais a pena ir num restaurante à la carte e pedir por esse preço, né? Outro pico muito louco de ir também, muito bonito, é o Museu do Tubarão, que tem, enfim, várias dentadas, assim, de tubarão, que é muito lindo. Então, vocês têm que conhecer. No Ilha Tour, passa por lá, mas depois a gente acabou voltando lá também de novo. Inclusive, lá perto é que fica a igrejinha
igrejinha e fica o picozinho mais alto da ilha, então é onde pega melhor a internet. Inclusive, teve dias que eu precisei ir lá trabalhar de dentro do bug, porque lá é onde pega melhor a internet. Não conte com internet na ilha, tá, gente? Não conte com internet das pousadas do hotel, que a gente só ficou na mão. O 4G nesse pico era a melhor possibilidade de internet da vida. E aí, nesse dia que a gente foi nesse Museu do Tubarão, a gente pediu uma porçãozinha de pastel de polvo. Muito, muito, muito gostosa. E a gente pagou, nessa porção de pastel de polvo e uma água, R$73,70. Como a gente tava em 2, a gente dividiu ali a porção. Acho que vem uns 4 pastelzinhos, é isso, e a água. E aí, lugares chiques pra você ir à noite, tá? Teve um lugar que a gente foi e que a gente descobriu assim, de repente, a gente nem tava com a intenção de ir num lugar chique, a gente só saiu pra jantar, mas aí a gente viu esse restaurante, achou esse bonitinho e tal, tava com lista de espera, colocamos nosso nome lá na lista, esperamos um pouquinho, chegamos, fomos chamados e Cacimba Bistrô. Nesse Cacimba Bistrô, se você entra até no Instagram dele, você vê lá a foto do chefe com a Bruna Marquezine, isso, aquilo, outro. É realmente um restaurante, sabe, de chefe. E aí, aproveitando que a gente já tava lá mesmo, a gente pediu o prato da casa, que era um bobó de lagosta. Então a gente pediu esse bobó de lagosta e mais uma vez, sobremesa. Gente, lá a gente comeu sobremesa muito. Pediu uma sobremesa e foi 2 caipirinhas, se eu não me engano, também, e uma água. E a gente pagou nesse jantar lá no Cacimba Bistrô R$352 para 2 pessoas, tá? A sobremesa, o bobó de lagosta e as bebidas. Não foi extraordinariamente caro, mas também não foi barato, né? Já fica a dica, a gente não foi, mas tem o Bar do Meio lá também, que fica na Praia do Meio, mas que a gente não foi só de medo do preço, porque a galera lá fala que eles chamam o Bar do Meio de Bar do Euro, de tanto que lá é caro. Então assim, se você tá indo pra Noronha pra poder gastar sem medo, fique à vontade. Muita gente que vai pra Noronha vai pra ir nesse bar, mas eu acho que eu fiquei meio assustada e não tive muito coragem, não. E aí, pra poder finalizar a tour dos restaurantes legalzinhos, dos restaurantes chiquezinhos, dos restaurantes renomados, a gente foi no Chica da Silva um dia, que era um dia que tava caindo o céu, tava chovendo muito. E aí a gente falou, vamos almoçar em um restaurante, né, legal aí, enfim. E aí, como esse dia tava chovendo, a gente foi almoçar nesse Chica da Silva. Recomendo super, muito gostosa a comida. Como tava chovendo, tava bem cheio, então demorou um pouco. E aí a gente pediu esse prato aí, ó, que tá na tela aí agora, mas que eu não lembro o nome, não me pergunta do que é, que eu não lembro. E aí pedimos esse prato, uma sobremesa, uma tortinha alemã e bebidas, que foi 2 caipirinhas, se eu não me engano, que a gente pediu. Esse almocinho aí deu R$328,90. Açaí, eu falei que tem aquele da Praia da Cacimba, mas recomendo o açaí do Noronha Roots, que fica ali na Vila dos Remédios mesmo, bem pertinho do sorvete, bem pertinho do restaurante do sanduíche de R$70. Tem a Noronha Roots, que na verdade é uma loja de roupa, que vende, né, várias blusinhas escrito Noronha Roots e tudo mais. E lá vende açaí também. Lá vale muito mais a pena, porque o açaí é bem maior mesmo, e aí tem opções, né, de você colocar vários toppings, sabe? Vários acréscimos no açaí lá. Aí a gente foi lá 2 vezes. Uma vez pedi um maior, de quase 500 ml, né, 400 e pouco, que aí foi R$33. Muito melhor em comparação ao açaí da Cacimba do Padre, que é R$30 um potinho minúsculo. E na segunda vez já fui e peguei um... E satisfaz, gente. Satisfaz muito. Tanto que nessa segunda vez eu fui e peguei um potinho menor ali de 300 ml e paguei R$25. Se você quiser tomar um açaí, vá nesse lugar. E nosso último dia na ilha, antes de ir ao aeroporto, nosso voo era na parte da tarde, nós decidimos tomar uma caipirinhazinha ali, né, na hora do almoço. Então a gente foi nesse bar do cachorro ali, fica na Praia do Cachorro. É bem legalzinho. Enfim, a gente queria ter ido pra poder curtir melhor ele, mas não aconteceu, por falta de tempo não foi, mas não aconteceu. E aí a gente pediu só as caipirinhas lá mesmo, que já tava com pressa pra ir pro aeroporto. Pagamos R$77 pra 2 pessoas, né, 2 caipirinhas nesse bar da Praia do Cachorro. E pra finalizar os gastos, gente, tivemos mercado. Sim, então teve dia que a gente comeu miojo, pizza da Sadia, fizemos lanchinho, pizza de padaria. Tudo é uma questão de equilíbrio. Tem dia que a gente vai no Cacimba Bistrô e tem dia que a gente janta miojo. É isso! Quando eu falei que seria realmente uma questão equilibrada no início, que eu não sou nem mão de vaca e nem pagação, é sobre
sobre isso, você ter todas as experiências possíveis, tá bom? E a gente gastou num total de R$ 402,34. Isso pra 2 pessoas. É isso, gente, que foram os gastos de Noronha. Então, somando tudo que eu falei pra vocês aqui nesse vídeo agora, deu mais ou menos R$ 7.630 por pessoa pra ficar os 10 dias em Noronha. E vocês viram assim, né? Que não foi nada de esbanjar demais, mas também não passamos vontade de nada. Então é isso, se você pretende ir pra Noronha, fica aí a dica, você consegue se programar. Eu não me programei, eu somei esse valor agora, fazendo esse vídeo. Acabei de descobrir o quanto que eu gastei. Então, você assistindo, você tem a chance aí de se programar. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo, não esquece. E se você tem alguma ideia, sugestão, perguntas que você quer fazer pra mim relacionadas ao vídeo, ou quer que eu grave certos vídeos, deixa aqui nos comentários também. E é isso, até mais!